Jó capítulo 2, capítulo 42. Abra sua Bíblia, vamos ser breve na reflexão desta manhã. Livro de Jó, capítulo 42, a partir do primeiro versículo até o versículo 5. Os irmãos estão muito craques sobre a vida de Jó, que estão estudando na escola bíblica dominical. Tem sido lições preciosas, não é? A lição sobre a vida de Jó. E quero compartilhar com os amados irmãos sobre o tema tirado desse texto de Jó 42, de 1 a 5, vivendo na revelação de Deus, vivendo na manifestação de Deus, do poder de Deus. Queridos, Deus, Ele se manifesta. Você crê nisso? Amém? Ele fala, Ele nos corrige. E uma das coisas mais impressionantes, que em todo momento da nossa história, da nossa vida, Ele continua sendo Deus. Em nenhum momento Ele nos abandona. Ah, mas pelo que Jó passou, é impossível. Sim, é possível quando a nossa fé está afirmada em Deus. É difícil? Sim. Mas a experiência de Jó fez com que ele conhecesse mais a Deus. Se você observar isso lá no versículo 5, do capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, e através das lutas agora, sua nova experiência, mas agora, os meus olhos te veem. Deus quer revelar o seu poder sobre nossas vidas, sobre as nossas casas, as nossas famílias. Diz assim o texto sagrado, Jó 42, de 1 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, e disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar? Deus, que experiência tremenda, desafiadora que Jó passou. Mas o Senhor, em cada momento, e agora no término, ó Deus, das adversidades, das lutas, a experiência final de Jó, ele contemplou o Senhor. Os olhos de Jó viram o Senhor. Nesta manhã, ó Deus, não queremos somente ouvir do Senhor, mas queremos ver o Senhor, a glória do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O Deus Todo-Poderoso é um Deus que se revela a nós, é um Deus pessoal. Gosto muito da expressão quando Moisés vai adiante de Deus, Deus coloca a Moisés um desafio de ir falar ao Egito, falar a Faraó. Ele disse: como que eu vou me apresentar a Faraó? Quem sou eu? E Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Diga para ele o seguinte: eu sou o que te mandou vir aqui para falar ao seu coração, para falar contigo. A mesma expressão dessa, eu sou o que sou, é a mesma expressão que Davi usou no Salmo de número 23, quando diz o Senhor. Essa expressão, o Senhor, é a mesma expressão que Deus usou com Moisés, dizendo: eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que é Deus. É um Deus que se revelou de uma maneira pessoal a Moisés, a Abraão, a Josué e tantos outros. E nós não podemos, meus amados, viver pelas experiências dos outros, mas nossas próprias experiências. Ele se revela a nós, louvado seja Deus por isso. Houve uma revelação de Deus a Jó, no versículo 5 que nós lemos, que nesses dias Deus continue se revelando a cada um de nós. Um Deus relacional, um Deus que quer estreitar a nossa comunhão, e Ele deseja ser encontrado por nós. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós começamos a crer
no poder de Deus. E quando nós cremos no poder de Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos as nossas fraquezas. E aí, mediante a isso, então, eu me coloco por inteiro nas mãos do Senhor. O resumo que nós podemos fazer da vida de Jó. Jó, como diz no capítulo 1, no verso 1, Jó era um homem íntegro, era um homem fiel, era um homem que zelava pela sua família, era um homem que orava pelos filhos, era um homem que fazia ali dedicação dos filhos todos os dias, em todos os momentos. E no decorrer de Jó, no decorrer da vida de Jó, ele passou pelas perdas, perda dos bens, perda da fama, que era um homem justo, íntegro, perda dos filhos, mas não perdeu a fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. E no decorrer da sua história, no decorrer levantaram-se amigos, levantaram contra Jó, para que Jó pudesse blasfemar contra Deus. Jó questionou devido às suas limitações no momento em que ele estava. Mas então, depois de todas as experiências, nós podemos ver Deus se revelando a Jó de maneira extraordinária. Queridos, eu não sei a luta que você tem passado, mas pode ter certeza, Deus vai revelar a você. De uma maneira diferente do que você via no passado, do que até que você via ontem. Mas hoje Deus, de uma maneira tremenda, Ele pode revelar a cada um de nós o seu poder, a sua graça, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E de que maneira então nós podemos viver na revelação de Deus? Alguns pontos rapidamente quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, vivendo na revelação de Deus, descobrimos a sua essência, compreendendo o seu poder. Ele pode, Ele é o Senhor, Ele está no controle. No versículo 2, na parte A, ele diz: bem sei que tudo podes. Agora, por experiência própria, por agora da sua intimidade com Deus, o nosso Deus, Ele tudo pode. Deus tem um plano para cada um de nós. Jó fala, Jó, ele ouve seus amigos, mas Deus sabia da angústia e da dor de Jó. Como Ele sabe da minha e da sua vida, Deus ouve as nossas orações. No capítulo 38, de 1 a 4, diz exatamente isso. Quando Jó ele se aquieta, Deus agora ele faz perguntas a ele, Deus está se revelando a Jó como cada um de nós. Em Gênesis 17, 1, você vai observar isso. Deus se revelou a Abraão. Em Mateus 28, verso 18, antes de Jesus subir aos céus, a sua ascensão, ele diz: todo o poder está nas mãos do Senhor. Ele não abandonou a sua história, Ele não abandonou a sua luta, Ele não abandonou o que você está passando. Ele é Deus, Ele está preparando, Ele vai revelar o seu poder, Ele vai revelar a sua grandiosidade, Ele vai revelar a sua soberania. O que nós precisamos, meus amados, é estar mais próximos de Deus. Ele conhece a sua família, Ele não abandonou seus filhos, Ele não abandonou aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Muitas vezes a gente abandona, porque nós somos limitados. Muitas vezes nós abandonamos aquelas pessoas que não vêm mais à igreja. Às vezes nós abandonamos até os nossos entes queridos. Parece que nós não acreditamos mais no poder de Deus. Às vezes olhamos para as circunstâncias e isso vai ser impossível. E eu tenho certeza que a partir do momento em que Deus convoca a sua igreja para orar, Ele quer revelar o seu poder na vida da sua igreja. Quando somos convocados por Deus a orar, quando somos convocados por Deus a ler a Bíblia, quando nós somos convocados por Deus a estudar a palavra de Deus, quando nós somos convocados por Deus a ser fiel ao Senhor, Ele vai revelar o seu poder, porque o que nós não podemos fazer, Ele pode. O que Ele requer de nós é adoração. O que Ele requer de nós é uma fé inabalável. O que Ele quer de nós é algo que possamos crer, colocar a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor, porque os reis passam, juízes passam, o Hitler passou, Mussolini passou, Deus não, Ele é eterno e Ele é poderoso. Ele continua mudando a história. Ele continua ouvindo as orações, Ele continua revelando, mas como Ele vai revelar se nós não o buscamos? Como Ele vai se revelar como nós não cremos? Como Ele vai se revelar se nós não temos, nós não nos aproximamos, nós não buscamos uma intimidade profunda, real com o Senhor, porque nós estamos acostumados a experimentar coisas pequenas, mas Deus tem coisas grandes para mim, para você, para a nossa família, porque o poder é dEle, e nós precisamos crer. E nós precisamos orar, nós precisamos se humilhar, nós precisamos se comprometer com a palavra de Deus, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar mais juntos em oração, para viver a revelação de Deus e descobrir a sua essência,
compreendendo o seu poder. Deus é poderoso. Vamos dizer junto? Deus é poderoso. Diga outra vez. Deus é poderoso. Deixa esse poder, deixa o Deus Todo-Poderoso revelar a você. Nas lutas, nas adversidades, nas alegrias, não esqueça de Deus. Não esqueça do poder de Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto: vivendo a revelação de Deus, nós descobrimos a sua essência, compreendendo a sua soberania. Olha no versículo 2, na parte B que nós lemos, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Às vezes nós queremos os nossos planos, às vezes nós colocamos diante de Deus, colocamos ali todos os nossos planos, família, filhos, casamento, profissão, trabalho, ministério, carro, casa, saúde, amigos, e vai fazendo uma lista, e aí entrega para Deus: Senhor, assina aí, e assina rápido, porque eu estou com pressa. Somos desafiados nesta manhã a assinar, entregar o papel nas mãos de Deus em branco, e diga: Senhor, dirige a minha vida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor tem algo tremendo para a minha vida. Que os teus planos se cumprem na minha vida, para que através de mim as pessoas possam ver a glória do Senhor. Soberania significa, meus amados, Deus está acima, Ele está no controle. Jó reconhecia quem ele é e reconhecia quem Deus é. Para Isaías, ele reconheceu que Deus é santo, santo, santo. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Jó 38, Jó não tinha respostas, mas Deus é soberano. Se você observar lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. É promessa de Deus, é Deus se revelando, é Deus mostrando o seu poder, é Deus mostrando a sua soberania. Mas às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos agir da nossa forma, queremos agir com os nossos planos, com a nossa habilidade. Muitas vezes nós vivemos com a experiência lá do passado e parece que aquela experiência foi suficiente. Mas nós precisamos a cada dia buscar a presença de Deus. E Ele se revela de maneira extraordinária, porque Deus age na hora dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, tudo isso para a glória dEle. Mas há uma terceira lição extraordinária: viver na revelação de Deus, nós descobrimos a sua presença, compreendendo as nossas limitações. Como nós precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer: Senhor, nós não podemos. Quanta experiência eu ouvi da Renata, da irmã Rosângela, quantas experiências da provisão, do cuidado de Deus, porque há momentos, como conheço muitos irmãos, até por experiência própria, há momentos que a gente diz: não dá, não temos forças suficientes, nós somos limitados. E Jó então, ele diz: eu falei coisas, pensei coisas, mas não entendia nada. Se Deus é poderoso, soberano, então o que sou? Limitado. Jó questiona com seus amigos sem justificação de causas. Assim somos nós. Sem conhecimento de causa, falamos o que não sabemos. Crises materiais, crises emocionais, crises espirituais. Como somos limitados, precisamos de Deus. Não sabemos hoje o que Deus está fazendo com as crises que nós estamos vivendo.
Por isso dizem absurdos nos meios sociais. Por isso a internet tem sido o meio das pessoas desabafarem, porque não compreendem as coisas. Mas quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós colocamos para Deus: o Senhor pode, o Senhor é soberano, compreendo as minhas limitações, por isso eu quero buscar o Senhor. Reconheço as minhas fraquezas, por isso que eu quero me fortalecer no Senhor. Preciso buscar aquele que está no controle de todas as coisas e reconhecer: Senhor, me ajude. Eu preciso do Senhor. Quando nós desafiamos a igreja a orar, a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, é reconhecer dizendo: Senhor, nós não temos condições mais alguma de prosseguir, mas o Senhor pode se revelar a mim, o Senhor pode se manifestar, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, o Senhor pode trazer minha família de volta, o Senhor pode trazer meus filhos de volta, o Senhor pode trazer alegria no meu coração para fazer o trabalho do Senhor, para o ministério que o Senhor tem para a minha vida. Reconhecer as nossas limitações. Deus pode. Vamos dizer? Deus pode. Mais uma vez. Deus pode. Em quarto e último lugar, vivendo a revelação de Deus, descobrimos a sua essência, compreendendo as nossas falhas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer agir, e muitas vezes nós agimos e falhamos. Erramos. Versos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que reconhecimento! Eu falhei, eu errei, eu resmunguei. Quais os resultados, meus amados, das suas escolhas? Hoje somos o que escolhemos ontem. Amanhã serão as escolhas de hoje. Jó escolheu ser reto, sincero, temente a Deus, no capítulo 1, no verso 1. Jó se desviava do mal. Qual o resultado dessa escolha? Apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta dor e perdas, Deus honrou a Jó. Ele perdeu bens, filhos, mas não a fé, nem a sua escolha diante de Deus. Olha no verso 42, versos 10. No verso 10 diz o seguinte: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Amém? Você crê nisso? Verso 12. O Senhor abençoou o último estado mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Verso 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mas não era o dobro, Jó já não tinha isso? É que os outros já estavam na glória, aguardando Jó. Deus é tremendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Me lembro que antes de me converter, estava frequentando ainda a igreja. Eu me lembro que no meu trabalho, quando eu era muito novo, trabalhava como ajudante de frete. Fui dispensado porque era magro e fraco. Fui trabalhar numa loja. Me dispensaram porque era fraco e pequeno, não conseguia abrir as portas. Mas eu juntei um dinheiro e dei de presente para minha mãe um presente que ela queria, que ela usava muito, um pano de chão. Eu dei um pano de chão para ela. Era muito velho o pano de chão. Era aquele saco. Eu me lembro que aquela semana que dei o presente para minha mãe, nós fomos viajar, meu irmão ficou em casa, o Juarez dormindo, fomos para Teresópolis, na casa de uns tios, e quando voltamos, nós vimos a situação em casa, entraram lá e roubaram tudo. Roubaram a televisão, roubaram o rádio que nós tínhamos, roubaram roupas, e ainda levou o saco de chão, porque eles botaram as coisas dentro do pano de chão, e levaram. E meu tio fez a seguinte exclamação comigo: volte
Entregue a sua vida a Jesus, Deus vai te dar tudo em dobro. E eu fui na igreja de interesse. Senhor, eu quero 2 pães de chão, eu quero 2 televisões, quero 2 sapatos, eu quero 2, e fui colocando, eu quero o dobro. E nada recebia. Mas Deus me deu a vida eterna, quando entreguei a vida a Jesus sem interesse. Há muitas pessoas dentro da igreja com interesse. Há muitas pessoas dentro das igrejas, dos templos. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Só quer as bênçãos, mas não quer aquele que abençoa. Só quer prosperidade, mas não quer se humilhar e reconhecer: sou pequeno e fraco, eu preciso do Senhor. E nós muitas vezes falhamos. E meus amados, Jó escolheu ser temente ao Senhor em todo o tempo. Deus tem a visão do todo. Talvez o momento que nós estamos passando hoje, o que você passou, está passando ou virá passar, Deus está no controle. Ele está vendo uma visão do total. Ele já está vendo o resultado. Ele já está vendo um final feliz. Já está, ainda que seja dolorido, mas é Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus nos chamou, não desista. Como Paulo, como Jó, como Daniel, como José, tantos outros, fiquem firmes no chamado. Vamos rever as nossas escolhas, vamos rever as nossas decisões. Quantos entram e saem dos templos lotados, participam de eventos somente para ouvir, mas sem um grau de ver Jesus, sem experiência com Jesus, até no momento devocional particular, faz talvez por obrigação, eu tenho que fazer, não tem como lidar com as perdas, com este mundo, mas não há certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. As nossas vidas precisam estar nas mãos daquele que tudo pode e sabe do passado, do presente e do futuro. Precisamos aprender a reaprender a viver na revelação de Deus. Ouvi há pouco tempo uma história, não sei se já contei aqui, mas já contei lá em casa, sobre a oportunidade que temos de estar no culto. Às vezes as distrações de todos os lados, às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos de contemplar Deus na adoração, na mensagem, na dedicação dos dízimos e ofertas, e nós somos distraídos por várias coisas. Isso é verdade. E um pastor contou para a gente, achei muito engraçado, de que uma vez uma pessoa estava no culto, totalmente distraído, e ele começou a observar uma lagartixa e um mosquito, e o culto rolando, e ele começou a observar, ele ficou olhando, o culto rolando, estava perdendo ali a oportunidade de desfrutar na presença de Deus, e aquela lagartixa, aquele mosquitinho estava distraindo aquele homem, e ele então no decorrer do culto, ele ficou olhando, e de repente a lagartixa pegou o mosquito, e ele despercebido, pegou, estava distraído, me lembro do irmão saudoso Carlos, sei quantos lembram do irmão Carlos, muito agitado no culto, distraído no culto ali, cuidando do som, e eu perguntei, quem quer ir para o inferno? Ele, amém? Irmão Carlos, presta atenção, fica ligado. Culto, amados, desfrute da revelação de Deus, desfrute quem é Deus, quando você ora, quando você canta, quando você abraça o seu irmão, quando você testemunha do poder de Deus, desfrute de quem é Deus e o que Ele pode fazer. Quando você ler a Bíblia, desfrute do poder de Deus. Quando você vem à frente, dedicar seu dízimo, a sua oferta, revele a manifestação da glória de Deus. Ao sair, vá para a sua casa, peça a revelação de Deus na sua vida. Não deixe as coisas distraídas, mas contemple Deus, priorize Deus, ame a Deus, porque Jó disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos
te veem. É diferente. É diferente. Hoje nós temos facilidade da internet, dos cultos online. Mas quando eu me converti, eu sempre ouvia o culto que era transmitido ao vivo na primeira igreja, transmitido na rádio difusora Boas Novas, 1320 AM. E a gente ali, todos os domingos à noite, 8 horas, 20 horas, era o culto ao vivo. E ali começava com um hino, Porque Ele Vive. E começava a ouvir a participação dos irmãos cantando, o pastor pregando. Que vontade de estar lá. Ouvia a voz ali, o pastor pregando, assim, queria conhecer esse pastor, queria estar lá. E eu só ouvia. As pessoas que falavam lá na abertura do culto, creio que muitos irmãos acompanharam. Quantos já ouviram o culto na primeira igreja na rádio difusora Boas Novas? Hoje não tem mais. E foi aquela luta. Vamos, não vamos, no domingo que vem nós vamos, não deu, no domingo que vem nós vamos. E um dia nós fomos. Não era somente mais de ouvir, era presenciar o que Deus queria fazer na nossa vida. Há muitas pessoas que usam todos os argumentos para ficar em casa, mas não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem revelar para você, para a sua casa e para a sua família. Jó, no final, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nada me distrai mais. O meu foco está no Deus Todo-Poderoso. O meu foco está no Senhor, no seu poder, na sua soberania. As nossas limitações, as nossas falhas me levam a reconhecer, a desfrutar da revelação de Deus.